Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz, aos sábados, de 20h30 às 22h. Patrocinado pela Capemisa. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor. Piedade para aqueles que vos não conhecem. Esperança para todos aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Ainda que eu fale todas as línguas, dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo,
nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. Paciente. O amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante e orgulhoso. Jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração. Detesta a injustiça, gosta da verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Por várias eras fui gestado, hesitando assumir uma forma do irrelevado esta concepção cósmica, para ser recebido na Terra de um modo maravilhoso. Então, mãe, numa manhã de agosto, nasci de teu ser. Com amor e carinho acalentaste a semente de maneira incansável e ininterrupta, sem medo de qualquer risco ou perigo. Aceitaste este estranho e solitário ser. Arco-íris, nuvens e um céu azul profundo, pássaros brilhantes voando bem alto. Uniste as minhas partes, cozeste minha alma com os elementos, querida mãe. Me deste a vida. Por tua causa não houve brigas nem lutas. Me deste alegria e um lar. Cuidaste de mim sem me impor condições. E se um dia eu vier a mudar o mundo, será com as emoções que me ensinaste. Tua compaixão é imensa. Ouço teus profundos sentimentos, sinto teus doces pensamentos, o encanto e a magia do teu amor. E agora que vim de tão longe e conheci reis e czares,
pessoas de todos os credos e cores, com tantas paixões e desejos, volto àquela noite estrelada sem temer qualquer poder, porque me ensinaste a bater o pé e lutar por tudo que fosse certo ou errado, um dia de cada vez. Preservarei o que criaste, lembrarei de teus beijos, guardarei tuas palavras, mãe. Não importa onde eu vá, sempre estarás em meu coração, mãe querida. Michael Jackson. Boa noite, amigos e ouvintes da Era da Luz. Está no ar a edição de número 101 e hoje nós já começamos a comemoração dos 2 anos de programa. É com muita emoção que hoje esse programa vem na vibração de Francisco e Clara de Assis. Um dia muito especial em que nós suplicamos a essa falange tão querida que acolha em luz ao espírito amigo e querido da nossa Hebe Camargo. É com você, meu irmão Bereza. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de Hebe Camargo, a quem acabaste de chamar da terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber, e tu particularmente, seu anjo guardião, ajudai Hebe a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e a consciência de si mesma, a fim de que saia rápido, presta da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Querida amiga e colega Hebe Camargo, acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves, por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Hebe, despiste o envoltório grosseiro sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. E diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens
tanto se deleitam. A morte é para os homens, mas não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio ainda nos retém a vontade de Deus, e bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhe os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditosa agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, Hebe, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as faltas que tenhas cometido para com eles. Que Deus, Frei Luís, te abençoe. Amém. Ouvintes queridos, a despeito de um grande vazio que fica e não precisa-se nem justificar os motivos, sempre é bom lembrar que, de fato, a vida continua. E a vida continua. Mais uma vez a gente traz hoje aqui para os estúdios o nosso querido diretor e autor do filme, Paulo Figueiredo, que vem conversar comigo, com Vereza e com a equipe. Coloca o Paulinho no ar, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem com você, querido? Tudo muito bem. Com vocês também? Tudo bem também. Hoje aqui no estúdio, além de mim, o Vereza e a equipe, vamos estar conversando com você. E aí, depois dessa nossa grande campanha e desse filme, como está? O que você está sentindo em relação ao E a Vida Continua? Atingiu o que você esperava? Como está isso para você? Eu estou agradavelmente surpreendido. Eu na verdade, não esperava que tivesse uma repercussão assim tão grande, né, como está tendo, porque, na verdade, quando tivemos a ideia de produzir esse filme, era uma coisa muito mais modesta em termos de alcance. Nós imaginávamos fazer um filme para um segmento, quer dizer, para os espíritas, né? E pessoas que quisessem conhecer alguma coisa do espiritismo, até de uma forma razoavelmente didática, e dentro do âmbito de home video, era uma coisa para DVD. E, de repente, cresceu, e aquilo que era projetado para um público numericamente, digamos assim, menor, passou, né, a ser acessado por um público muito grande. Eu diria que, no bom sentido, ele fugiu ao nosso controle, ele exorbitou, ele escapou, cresceu muito. Então são 128 salas que foram, né, utilizadas durante a estreia, e ele continua sendo exibido em vários lugares, e as cópias não são muitas, então elas está havendo, na verdade, um revezamento em todo o país. Eu estou, assim, muito feliz com esse tipo de resultado. Acho que, se puder, o nosso filme, pela sua simplicidade, né? Porque ele foi feito objetivamente simples, com recursos igualmente simples, e se ele, pelo seu conteúdo, pela mensagem que carrega, puder de alguma forma beneficiar alguém, eu já me sentirei totalmente recompensado. Paulinho, quanto tempo, hein?
Quanto tempo, Vereza? Muito tempo, a gente não se fala. E para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder falar com você. Para mim também, Paulinho, parabéns pelo filme. E para quem não conhece ainda, como deveria, o Paulinho Figueiredo, há muito tempo ele vem fazendo adaptações para rádio, para audiolivros, sobre temas espiritualistas. Esse filme não é exatamente a estreia dele como um adepto da doutrina do nosso codificador Allan Kardec. Parabéns, Paulo. Eu tenho ouvido comentários extremamente positivos sobre E a Vida Continua. Eu só quero relembrar aos ouvintes, ou frisar para os ouvintes, que há muitos e muitos anos você vem batalhando nessa seara com adaptações para os vários veículos de comunicação. Agora eu queria falar uma coisinha rápida com você, Paulinho. A sua estreia na nova novela da Record, Balacobaco, que diz que é o Paulo Figueiredo, melhor amigo de Arthur, viúvo, Adamastor e avô de Laura. Cuida da neta desde que os pais da menina morreram enquanto praticava alpinismo na Europa. Ele faz todas as vontades da neta, que o adora. Você pode falar um pouquinho, porque é um meio de comunicação também muito importante a novela, né, Paulinho? Estreia agora na segunda-feira, né, Paulo? Ela estreia na quinta-feira. Na quinta-feira. Agora, dia 4. Então, eu posso dizer que é um personagem muito interessante, porque a vida dele em relação à neta está ligada a fatos que ocorrem hoje, né? Discute-se hoje esse assunto, quer dizer, a relação, a atuação, melhor dizendo, dos avós na vida dos netos. Há muitas crianças que, na verdade, estão dependendo dos avós. Os pais, por alguma razão, estão ausentes. No caso da novela, o personagem chegou a essa situação porque os pais da menina faleceram, né, num evento esportivo, e ele então ficou sendo responsável pela guarda, pela criação dessa menina. Eu acho que isso leva a situações muito bonitas, muito humanas, né? Imagine se um homem já de certa idade e tendo que cuidar de uma menina, quer dizer, é uma mulher, é uma menina que tem um universo diferente do homem. E ele então tem que se adaptar de todas as formas, e ele dá muito carinho para essa menina e tenta de alguma maneira compensar a ausência dos pais dela. Eu acho que é um assunto que pode ser muito interessante, porque há muita gente que se identifica com isso na vida, né, no dia a dia. Eu fico muito feliz. Eu acho que é uma oportunidade boa de fazer algo muito legal, muito interessante, e também do ponto de vista de humor, porque toda essa novela é carregada de humor. Esses três personagens que você citou aí, eu e mais o Arthur, mais o Aragão, né, que somos o Humberto Magnani, o Luiz Guilherme e eu. Então nós formamos um trio que realmente está sempre produzindo alguma coisa engraçada, e cada um tem a sua vida, como acontece com os personagens em geral. E o meu é isso, tem essa particularidade, né? Ele é o homem mais sério, mais ponderado, porque ele é responsável por uma criança. Eu acho isso extremamente positivo, bacana. Outra coisa, Paulinho, é importante colocar, eu diria mesmo, para usar a nossa linguagem, em close, a importância da terceira idade, e já existindo agora, com o avanço da medicina, a chamada quarta idade, como os idosos, de uma maneira geral, são postergados, são desconhecidos, né, em nosso país. Ao contrário dos índios, né, que respeitam os mais idosos, porque eles contêm todas as sabedorias, eles
eles têm todo um pretérito para passar para os filhos, para os netos. Você vê, sobretudo num bairro com uma grande concentração de idosos como Copacabana, você percebe a solidão dessa terceira idade, eles em geral passeando com os cachorrinhos, né? E a gente sabe perfeitamente que a idade, do ponto de vista cronológico, não afeta em absoluto, salvo exceções, como doenças que podem ocorrer inclusive em idades menores, em faixas etárias menores. A gente sabe perfeitamente que não perturba, não interfere negativamente em nada na experiência que esses idosos adquiriram, né? Então é importante isso que você me falou agora, de que o teu chamado personagem servirá como uma tábua de salvação para a neta, né? Ele servirá para passar uma visão ética e, se possível, por que não, uma visão ética e espiritual do mundo em que nós vivemos. Parabéns, Paulinho. Obrigado, Vereza. É isso mesmo, a sua definição, eu acho. É isso, Paulo. A gente te deseja todo o sucesso do mundo, toda a sorte do mundo. Parabéns pelo filme. Quem ainda não assistiu, que assista. E para nós é uma grande alegria, na Era da Luz, podermos acompanhar e partilhar com você esse passo a passo. Olha, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, porque a cada vez que eu falo através do seu programa ou do seu microfone, de modo geral, eu sei que a comunicação é muito grande, numericamente e qualitativamente também. Eu sei que as pessoas que ouvem, que acompanham a programação, sua programação, são pessoas interessadas em coisas boas, e isso é fundamental. Fico muito feliz e agradeço muito por essa oportunidade, e devo lembrar que o Vereza, há muitos anos, fez um texto meu na televisão que me deixou muito feliz e que foi de grande sucesso. Não sei se o Vereza neste momento vai se recordar. É verdade. Foi um programa chamado Justiça de Deus, lembra-se? Lembro, claro. Você fez aquele religioso que é detentor de um segredo. E que não podia revelar, porque é um segredo de confissão. Exatamente. E o criminoso, o verdadeiro, prenderam um inocente, para você ver como eu lembro, prenderam um inocente e o verdadeiro culpado faz a confissão ao padre, e pelo segredo mesmo da confissão ele não pode revelar. Uma história muito bonita. Muito bonita. E a vítima é irmão do padre. Exatamente. Muito bonita a história. Fez muito sucesso, né? Muito bonita a história, Paulinho. Obrigado. E a vida, além de continuar, ela é a arte do reencontro, sempre. E que felizes são esses reencontros enquanto espíritos encarnados estamos. Paulinho, um beijo no teu coração e muito obrigada por tudo. Fica com Deus, a Era da Luz é nossa. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigada também. Vereza, deixa eu, antes da gente entrar para o livro dos médiuns, chegou uma ouvinte nossa, que é a Maria do Carmo. Maria do Carmo, eu queria te dizer que o nome do filme, onde o meu irmão e o Heriberto são protagonistas, é Um Homem Qualquer que em breve você vai estar também tendo ele disponibilizado em DVD. Ele ainda se encontra exibindo em algumas salas, mas eu vou passar para o Carlos o teu comentário sobre a Antigoécia. Ela diz que fez a Antigoécia e aconteceu com ela o seguinte: ela estava deitada e diferentemente do que ela pensava que pudesse acontecer, ela via seres que não pareciam humanos. Eram muito compridos, e quando ela acordou, o cachorro dela latia muito. E ela gostaria de saber o que pode ter acontecido com ela e o que seria isso. Você quer falar, Vê? A Antigoécia, para quem não conhece exatamente o termo, significa anti-feitiçaria, né? Anti-trabalhos de magia negra. Isso é uma das bandeiras maiores, dentre tantas, do nosso querido lar do Frei Luiz. O que pode ter acontecido pelo amor de Deus, não estou culpando, mas é interessante que a pessoa, na véspera, se prepare, de preferência com o Salmo 91,
Coisa que eu devo confessar que eu também esqueço. Colocar um copo com água, com 3 pedrinhas de carvão, sal grosso embaixo da cama, né? Rezar o Salmo 91, porque o que acontece? Esses espíritos que por longas jornadas na transgressão, em atos criminosos, o perispírito, o invólucro astral de seus corpos físicos, eles vão ficando deformados e podem adquirir formas as mais absurdas e assustadoras possíveis, inclusive formas ovoides, né? Então, o que pode ter acontecido é que, de alguma forma, esses espíritos conseguiram escapar da sala, né? Da sala no Frei Luiz, onde é trabalho da Antigüécia, o trabalho da Antigüécia é realizado, e foram não só para sua casa, né? Mas você com certeza é uma médium de atração física, uma médium com bastante ectoplasma, e eles saíram desesperados, não para agredir você, mas desesperados para fugir da atração que seria e em geral é feita na Antigüécia. Porque, acredite você, na Antigüécia são materializados objetos de trabalhos que foram feitos contra pessoas. Sapo com boca costurada, caveira, objetos íntimos, enfim. E esses objetos se materializam lá. A minha irmã Márcia teve a oportunidade de trabalhar lá durante muito tempo. E o que pode ter ocorrido é isso. Não que você tenha atraído por falta de cuidado da sua parte, mas talvez por você ter um tipo de mediunidade que favorecesse uma abundância de ectoplasma, porque o ectoplasma é neutro, né? Ele pode ser usado para o bem e para o mal. E esses espíritos, de alguma forma, conseguiram escapar da sessão de Antigüécia e foram lá dar um pequeno susto em você. Mas não se preocupe não, porque a gente agora, nesse momento, no Brasil, deve ter mais temor das pessoas que estão vivas. Fique com Deus. Fica com Deus, Maria do Carmo. E antes de nós chamarmos os comerciais, fiquem ligados, ouvintes. O nosso telefone é o 3386-1400, 3386-1400. O e-mail aeradaluz@radioriodejaneiro.am.br e ainda as nossas redes sociais. Continuaremos a partir do início do segundo bloco com o Livro dos Médiuns, que o Vereza e eu começamos na semana passada. E no programa passado nós iniciamos o estudo de trechos do Livro dos Médiuns, onde foram abordados temas gerais sobre as orientações dadas aos médiuns por Allan Kardec. E dando prosseguimento a esse estudo, nós vamos transcrever para vocês outros trechos desse livro citado de forma sequencial e clara sobre o tema, e já agradecemos de pronto a nossa querida componente hoje desse programa, Ana Paula Merino, responsável por essa pesquisa tão carinhosa. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz, aos sábados de 20h30 às 22h, patrocinado pela Capemisa. A apresentar o programa A Era da Luz. Voltando ao segundo bloco, é com muito carinho que nós estamos na linha com o nosso amadíssimo, que também faz parte da Era da Luz, Dr. Osmar Agostinho.
E muito interessante aconteceu que enquanto hoje nós preparávamos a mesa, trazendo carinhosamente Francisco e Clara de Assis, que muito carinhosamente me remete muito também ao meu irmão, e sendo o aniversário do programa no dia 4 de outubro, agora o Vereza vai dar umas palavrinhas com vocês sobre isso. O Osmar, o doutor Osmar, nosso irmão querido, de lá da casinha dele, recebia uma psicografia. Boa noite, Osmar. Boa noite. É um prazer falar contigo, Marcinha. Dê um beijo no nosso grande Carlos Vereza. Ele mesmo vai te dar, ao vivo e a cores. Sim. Um beijo, meu querido irmão. Muito bom falar com vocês. Muito feliz em vê-los juntos. Essa obra tem que continuar com vocês, essa parceria muito perfeita. É importante, Marcinha, que essa data de 4 de julho... 4 de julho é o meu aniversário, 4 de outubro, mas eu também recebo. Na verdade, o desencarne de Giovanni de Pietro, de Bernardone, aconteceu num sábado 3/10. E é 4/10, o dia do sepultamento, que marca a nossa ligação com Francisco. Entendeu? Entendi, Osmar. Você quer que eu leia aquilo que a gente disse para ti? O mundo inteiro quer que você leia. Estão todos ansiosos por essa mensagem de Francisco de Assis, essa mensagem da Era da Luz que veio através de você. Servir a causa do necessitado, amamento o sonho do Criador, ordenado o auxílio do rico ao estrupiado. Francisco veio com a missão, reforma iniciada dentro de sua cidade. Anteveu e praticou com uma una visão, norteando a todos de qualquer idade. Cristo Jesus, a sua prática diária, integrando o próximo e o irmão distante, sofrendo e interagindo com a dor até imaginária. Clara, seu amor verdadeiro foi o estimulante. O chamamento foi sua prioridade, dentro e fora de sua terra. Estudou com outros Francisco a verdadeira religiosidade, adormecendo o ego e combatendo a guerra. Surpreendeu seus mestres com sabedoria e afago, semeando com seus discípulos o solidário e fraterno, idolatrando a caridade, escondendo a miséria como um mago, solidificando o amor do Pai e o amor materno. Maravilhoso, Osmar. Maravilhoso. Bonito, Osmar. Eu gostaria que ficasse registrado que Francisco tem uma referência grande com todos nós, por esse aspecto que eu vejo em você, Márcia, e no Vereza, que é a prática do bem, olhando sempre os irmãos, independente das suas posições, e fazendo uma edificação de que a doutrina necessita, que a gente precisa cada vez mais, todos que nos ouvem, ajudarmos, independente de títulos, independente de que possa haver a promoção. A maior promoção que a gente possa ter é o amor universal, o amor que tanto a gente espera. Graças a Deus em falar com vocês. Obrigado, irmãzinho. Querido. Beijo, Carlos. Um beijo, Marcinho. Um beijo, fica com Deus. Um beijinho para Shirley. Obrigado. Vamos agora ao livro dos médiuns, Vereza. Vamos, Marcinho. Então vamos. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que vem a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Mas, Vereza, o espírito pode comunicar-se com o homem? E por que não? O que é o homem, senão um espírito aprisionado num corpo? Porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado. O espírito, em união com o corpo, é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada.
E quem nos prova a intervenção dos espíritos, Vereza? De observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível a que deram o nome de espírito não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque ao morrerem ou desencarnarem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. E até onde vai a crença do espiritismo? Resumindo, todos os fenômenos espíritas, é bom lembrar aos ouvintes que quando eu respondo, eu estou reproduzindo a resposta dos espíritos, dos diversos espíritos e as perguntas, em geral, feitas por Allan Kardec. Voltando então, resumindo, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e as suas manifestações. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos nem de sobrenaturais no sentido vulgar dessas palavras. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. Bom, se bem reconheça, Marcinha, um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. O Espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos augures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes aponta o Espiritismo, tal crítico ainda está por aparecer. Mas sobre os fenômenos espíritas, se eles podem ou não ser considerados milagres, nós falaremos daqui a pouquinho, depois que a nossa querida Dayana Martins partilhar conosco algo especial que ela tem sobre a doação de órgãos. E eu peço a gentileza do seu professor e diretor, aqui conosco, presente também Luiz Guarnier, que acompanha a leitura da Dayana com esse violão maravilhoso.
Doação de órgãos. Quando eu for, não peço lágrimas nem aplausos. Só peço um instante de silêncio em que vocês possam se lembrar de tudo o que descobrimos juntos. Que vocês, nesse momento, pensem num lugar bonito, onde certamente nós nos reencontraremos mais adiante. Por isso, entrego a vocês partes de mim, para que me tenham mesmo quando eu tiver que ir. Lhes entrego meus pés, porque andamos juntos por caminhos que ficarão eternamente comigo. Meus ombros, para que vocês deitem sempre que for preciso. Meus braços abertos, para que vocês, ao olhá-los, sintam-se confortavelmente abraçados. Minhas mãos estendidas, pois sei que pude contar com vocês durante toda a minha vida, e lhes deixo o mesmo. Meus olhos, expressando tudo aquilo que não consegui falar, mas que permanecerá em mim e que vocês conhecem bem. Minha boca, com um sorriso contagiante, para que vocês continuem achando graça até nas coisas que não a têm. Meu coração, que viveu todos os sentimentos da maneira mais pura. Meu cérebro, que arquivou o momento mais bonito, quando percebemos que éramos um e seríamos assim por muito mais tempo. Mas deixo a vocês, além de tudo isso, algo que não é considerado um órgão, mas faz com que todos funcionem simultaneamente. Meus sonhos, pois sei que ninguém melhor do que vocês para vivê-los com a magia e a pureza de só quem se permite ser eternamente uma criança é capaz de compreender. Nossa Senhora, eu não sei se eu chamo de poetisa ou poeta. Que maravilha, Diana, que maravilha. Não só pelas imagens, mas sobretudo pela melodia, né? Que um belo poema como este que nós acabamos de ouvir deve ter. Parabéns. Mas, Vereza, antes da gente voltar para você, Guarnier, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os fenômenos espíritas. E eles não podem ser considerados milagres? Marcinha, o milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam de uma forma racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria. Pessoas pensam assim, mas aí está o erro, pois que o espírito não é uma abstração. Ele é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. E numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Porque o espírito precisa, pois, de matéria. Sim, precisa de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito.
Os indianos, eles costumam, com toda a razão milenar que lhes é devida, eles consideram vários corpos astrais, né? E o codificador, o nosso querido Kardec, ele sintetizou em um perispírito, né? Uma forma etérea, mas que tem todos os organismos que tem o corpo físico. Em geral, as doenças físicas ocorrem primeiro no perispírito. Se não é curado, se não é tratado, sobretudo nas casas espíritas, nos centros espíritas sérios, evidentemente sérios, há o risco desse problema que ocorreu no órgão, no corpo perispiritual, passar para o órgão do corpo físico. Muito bem. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria, como disse a Marcinha, e ele tem por instrumento direto da sua ação o perispírito. O pensamento é um dos atributos do espírito, porque o espírito, o que é o espírito? É uma luz. É uma luz. Quando a pessoa vê um parente que desencarnou materializado, ele só pode se materializar porque ele vem envolto pela forma etérea, quando em vida, que é o nosso querido perispírito. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Ok. E eu já vou passar para o Guarnier, mas o Vereza falou algo muito importante sobre a questão da saúde da doença em níveis de corpo físico e em níveis perispirituais. E eu não posso, nesse momento, deixar de pedir a essa Renata, por favor, que leia o que diz o médico dos médicos sobre saúde e doença. Do livro nesse momento. José Carlos de Lucas, O Médico Jesus. Quando a doença chegar. Segundo Emmanuel pediu que lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual. É como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Você acha que Deus não está interessado na sua felicidade? A palavra vingança não existe no código de Deus. Deus nos ama, sobretudo quando estamos frágeis e precisando de ajuda, como agora. Qual o pai amoroso que não faria qualquer coisa para resgatar um filho em perigo? Jesus se apresentou para nós como bom pastor, o pastor que nos conhece, disposto a dar a sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades no momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar o nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. E você, está disposto a aceitar a ideia que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você continuasse vivendo a sua loucura? Muito bem, muito obrigado, Renata. E podemos, eu acho, que passar então da palavra à canção
com a canção que o Luiz Guarnier preparou para nós e depois ele vai falar um pouquinho. Tempo da alma sem tempo de pensar, faz-me isolar até do isolamento da própria solidão. Num tempo de descobrimento, sem grito, sem libertar. Faz-me atravessar até um impedimento de cumprir minha missão em semear a indignação, em não aceitar toda discriminação, em desapegar da busca do quinhão, querer ser e não ter, de negar meu próprio existir, invisível em meu tempo, transparente em sua presença, a marca de nascença. Minha crença é poetizar, mesmo sobre a doença, a desistência de amar. Infeliz é o momento em que o firmamento interrompe o brilho do sol. Varre com o vento, joga mar adentro a sujeira que há nesse chão, que se mata por ódio no coração. Não vê no semelhante a figura do irmão, faz da desigualdade um troféu em sua estante, mas o amor, não obstante, sempre pronto a perdoar, faz do abraço que retira todo rancor na figura da flor que tem cheiro, cor e sabor. Trazida entre os dentes, quebra os elos de toda a corrente desse soldado cansado e liberto de um mundo doente. Diante disso, Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Programa A Era da Luz.
aos sábados, de 20h30 às 22 horas. Patrocinado pela Capemisa. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. Estamos voltando com vocês. A Renata vai fazer a leitura de alguns nomes para irradiação. Jussara, querida, você que está telefonando para saber onde pode encontrar o texto que fala sobre a doação de órgãos. O texto é de autoria da Dayana Martins e se ela não se importar, ela mesma vai passar para você por e-mail, não é isso, Dadá? Ela vai partilhar passando para o teu e-mail que está aqui conosco. E o Vereza vai conversar um pouquinho com você, Germano Ferreira da Silva, que ligou pra gente falando tanto das suas perdas, desse seu momento de dor. Se a Carlinha quiser fazer uma palavra complementar ao do meu irmão. Claro. Para esse ouvinte. Ô, querido Germano, perda é perda. A doutrina espírita, ela nos oferece cientificamente, inclusive agora através da comunidade científica, através das terapias de vidas passadas, o processo indiscutível da encarnação e da reencarnação. Eu digo para você que é um processo de resgate kármico. Talvez não te console, mas para que eu seja fiel ao que eu acredito, eu tenho que dizer para você exatamente que são resgates baseados na lei de causa e efeito. O próprio universo é fundamentado na lei de causa e efeito. A Terra tem atração, repulsão. A própria rotação da Terra obedece a um mecanismo e que não foi criado por acaso. O acaso não é dialético. O acaso não tem tese, antítese e síntese. Por isso ele não existe. Eu vou dar um exemplo de um ser extremamente iluminado e que teve que se submeter à lei de causa e efeito, o profeta Elias. O profeta Elias, num determinado momento, ele mandou degolar mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas. E a lei de causa e efeito, mesmo sendo ele um profeta, um médium que previu a chegada do Cordeiro, ele reencarna como João Batista. E o que aconteceu com João Batista? Foi degolado. Teve sua cabeça decepada. Isso não é uma maldade do Criador. É a lei. A lei, ela se faz desde os grandes avatares, ela atinge os grandes avatares, como nós, precários e pobres espíritos, tentando, através, falo por mim, de uma estação de rádio, passar o que de melhor possa existir em nossos corações e mentes. Querido, eu sei que você deve estar pensando: isso é o karma, a lei de causa e efeito. Mas se não fosse a lei de causa e efeito, o mundo estaria submetido aos tiranos, aos átilas da vida, aos hunos, aos bárbaros. Por exemplo, um outro dado, o incêndio no circo de Niterói,
onde morreram milhares e milhares de pessoas. Através de Chico Xavier, esse grande avatar brasileiro e do mundo, ficamos sabendo que aquelas pessoas foram reunidas para, naquele dia, fizessem um resgate coletivo, porque essas pessoas tinham mandado para os circos romanos também milhares e milhares de pessoas que foram trucidadas pelos leões, pelos gladiadores. E para que o equilíbrio universal se mantenha, essa lei de causa e efeito, eu diria que além de religiosa, ela é matemática. Eu falo com grande respeito que Deus é o grande matemático emocionado. Tudo obedece rigorosamente a uma grande matemática emocionada. E assim como seus parentes que partiram, fique certo, com a mesma franqueza que eu estou lhe passando a opinião que eu tenho a partir da doutrina espírita, que eles estão velando por você. Tenha saudade deles, claro. Tenha apego, saudade, porque nós convivemos com eles, mas não entre em desespero. Não os chame para que eles possam ajeitar algum problema da sua vida, seja comercial, ou de trabalho, ou sentimental. Deixe que eles sigam a luz, que eu lhe afirmo com certeza, intuído, não brinco com isso, que eles estão num caminho de luz, assessorados por espíritos, por mentores de grande luminosidade. E em breve, se você frequenta algum centro espírita, de preferência que você escolha um que seja sério, você terá notícias de seus parentes. Que Deus o abençoe. Renata, por favor, a leitura dos nomes para a irradiação. Gostaria de pedir a vocês, ouvintes, que desse momento em diante já comecem a preparar os seus copinhos com água. Encontrem uma posição confortável em vossas cadeiras e todos os nomes já estão sendo irradiados. Os que citamos, os que citaremos agora, os inscritos pelas redes sociais e e-mail e, sobretudo, a todos aqueles que os vossos corações puderem, nesse instante, alcançar. Josina Ladeira Pérez, Lícia Maria Santos Nunes, Rosimere de Souza Oliveira, Capitulino de Souza Oliveira, Calixto Santos, Manuel Tarcísio Gomes Barros, Silvia Maria Rodrigues da Silva, Lucimar Costa Maia, Expedito Correia da Silva, André Luiz da Silva Cipolla, Maria do Carmo Rodrigues Neto, Judite Camila Rodrigues Neto, Maria do Carmo. Tem aqui, Márcia, uma pergunta. Além do Lar do Frei Luiz, qual é o centro que faz o tratamento anti-Goécia, próximo ao centro da cidade, Tijuca, etc. Carmela, sinceramente, eu desconheço. Eu também. Eu desconheço. Não que o Lar de Frei Luiz seja melhor ou pior do que outros centros espíritas, mas tem duas manifestações que são realizadas no Lar de Frei Luiz, que é o trabalho ao final de cada mês da antifeitiçaria, que é a anti-Goécia, e tem também a materialização, que é um processo mediúnico cada vez mais raro no mundo. Isso eu posso afirmar a você, no Lar de Frei Luiz, a cada última quinta-feira do mês é feito o trabalho da anti-Goécia. Agora, em outros centros eu não conheço. E Carmela, querida, você pode solicitar e requerer esse tratamento à distância. Você não precisa necessariamente estar perto. E a gente está tendo uma informação aqui da produção que o Ramatiz, é isso, Renata? Isso. Ele também faz. Vereza, a gente ainda tem um tempinho para mais uma questão do Livro dos Médiuns? Sim, pois não.
Como ocorrem as manifestações físicas e espontâneas, Vereza? De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Essas manifestações tomam, às vezes, forçoso convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. As manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares desolados, ermos. Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência, foi o que nós falamos anteriormente, pessoas que têm bastante doação de ectoplasma, sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médiuns naturais. A este respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860 na Rua de Noailles, em Paris. Lá se encontrarão os pormenores do caso na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Aí é feita uma pergunta a São Luís. Quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na Rua de Noailles? E nós vamos responder a essa pergunta assim que a Carlinha Bruchieri tiver a sua participação hoje no programa. É com você, Carla, e a gente volta para o Vereza responder rapidamente. Obrigada, Márcia. Boa noite. Quero mandar um beijo para o ouvinte Rodrigo, que deixou um beijo para mim semana passada, e agradecer a todos pelo carinho. Para quem não conhece ainda a Carla Bruchieri, aos primeiros que estão ouvindo, é a nossa querida mais nova participante do programa e a profissional do coaching, que nós anunciamos aqui na rádio, e tantas vezes ela tem falado desse trabalho bonito que vem resgatando tantas pessoas. Márcia, queria fazer um comentário sobre o que o Vereza falou, que muitas das vezes tudo que nós passamos na vida é para aprender algo, né? Então, toda vez que, claro, nós vamos contra o que é natural, as leis naturais do universo, nós sofremos. Isso é fato. E quando a gente não aceita e não aprende, eu digo que nós ficamos dentro de um círculo rodando entre dor, raiva, tristeza, depressão, e fica nesse círculo, não sai. Então você às vezes fica com dor, tristeza, depressão, raiva, ira, ódio, não aceitando. Simplesmente aceite o fato, né? Porque aceitar o fato de que muitas das vezes você não tem condições de fazer diferente, aceitar que dá para viver e ser feliz com as condições que você tem. Essa aceitação é sinônimo de perdão, Carla? Também, e avaliar, né? Porque perdoar é avaliar. Será que é comigo? Muitas das vezes, Márcia, as pessoas nos fazem sofrer, mas não necessariamente é direto conosco. Às vezes é um problema da pessoa, uma dificuldade dela. Então avaliar, é comigo? Se for comigo, aceitar, aprender. Porque a dor sempre traz uma lição. E quando você consegue aprender com aquela dor e ultrapassar aquela dor, fica mais fácil, né, para perdoar. Então primeiro avaliar, porque muitas das vezes é uma dificuldade do outro. Não é nada diretamente comigo. E perdoar é um exercício que só faz bem para quem dá o perdão, porque como se você carregasse dentro de você um líquido que te corrói, né? E toda vez que você não perdoa, você só faz mal a você mesmo. Outras vezes nem lembra mais que te magoou, né? Ok, muito obrigada, Carlinha. Carlinha várias vezes estará aqui conosco, mas chega uma pergunta do Tarcísio de Piedade, que ele gostaria de saber como é o tratamento da antigoécia. Como o Carlos já explicou aqui para vocês, ouvintes queridos e Tarcísio querido, antigoécia, né? Anti-bruxarias, anti-coisas ruins, anti-maldades, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a antigoécia, ela antes de ser ante as bruxarias externas, elas devem funcionar ante as bruxarias internas.
aquelas que nós carregamos dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. No que consiste o tratamento da antigoécia? Naquele dia marcado no lar de Frei Luiz, você deve se recolher a uma posição confortável, a um estado de forma pensamento limpo, positivo, abnegado, o mesmo se estendendo à sua forma sentimento, à sua forma emoção, tentando atrair a partir daí, ajudar aos médios e aos espíritos de luz que estarão lá trabalhando, a sintonizarem com essa luz, promovendo em você que se inscreveu para esse tratamento, fazer a devida limpeza, a limpeza necessária. Porque eu posso explicar aqui o que é a antigoécia. É isso, é um número de médiuns de forte atração, de uma casa séria, né, como o Lar de Frei Luiz, como o Ramatiz, que a Renata acabou de informar que também faz, se reúnem em oração para que seja desfeitos todos esses males voltados para bruxarias, magias, feitiçarias, né, e todas essas nuances aí do mundo espiritual, ainda dos irmãozinhos necessitados de mais luz. Mas eu acho importante dizer a vocês, ouvintes, que quando a gente se inscreve a um tratamento desse, a gente deve se comprometer com ele, que ele deve começar também dentro de nós. Então daí a grande importância, ajude o medianeiro a também te ajudar, entendendo que espiritualidade, se quebrada de fora para dentro, vai virar omelete, de dentro para fora. É um ovo que vai gerar vida. É com você, Carlos Vereza. Ainda voltando ao Germano, que com toda certeza está triste, né? Pelo desencarne de vários parentes, enfim. Eu abri um livro, As Mais Belas Orações de Todos os Tempos. Eu juro a você, por acaso, e como já disse anteriormente, o acaso não existe. A oração chama-se Oração do Abandono. Charles de Foucault. Ele diz: meu Pai, entrego minha voz, fazei de mim o que for do vosso agrado. O que quiserdes fazer de mim, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que a vossa vontade se realize em mim, em todas as vossas criaturas. Não desejo outra coisa, meu Deus. Deponho minha alma em vossas mãos. Eu vou lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração. Porque vos amo e porque para mim é uma necessidade de amor dar-me, doar-me e entregar-me em vossas mãos sem medida, com uma confiança infinita, pois sois meu Pai. Faltam 2 minutinhos para nós encerrarmos, não é isso? Então, sob todas as falanges benfazejas da cura, sob a proteção de São Francisco de Assis, Clara de Assis, com toda a sua abnegação e pacificação, e mais uma vez sob a falange bendita de Bezerra de Menezes, o nosso amadíssimo irmão e diretor eterno desse programa Vereza vai fazer com vocês o encerramento, lembrando que no próximo programa, dia 6, véspera de eleição, nós teremos, em comemoração e silenciamento aos 2 anos, a compilação do que está sendo o programa de hoje e o que foi da semana passada no centenário. Ouçam, fiquem ligados, mas apenas não usem os telefones semana que vem para se comunicarem. É com você, Verezinha. Oração de Padre Isabel. Pai,
de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura, Pai, põe Tuas paz com ternura, põe Tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece. A nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e espinhos espalhados pelo chão e transforma em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque Tu és nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Você acabou de ouvir A Era da Luz, programa que é levado ao ar todos os sábados de 20h30 às 22h.